Ai, deixa eu mais cabelo. E aí, gente, boa noite. Ai, deixa eu mais cabelo. Tudo bem? Ah, minha mãezinha maravilhosa. Boa noite, mãezinha. Eu dedico pra você essa live hoje. Gente, hoje foi um dia bem puxado. Hoje eu tive que correr pra Sorocaba. Minha mãe teve que fazer uma cirurgia, meio às pressas, mas correu tudo bem. Eu fui pra lá, passei o dia com ela, consegui levar ela pro hospital, acompanhei a cirurgia e deu tempo de voltar pra São Paulo. E eu já vi que ela tá aí, online, então eu queria mandar um beijo. Gente, hoje eu tenho um dia super especial, uma live com uma pessoa que eu sou muito admirador, uma pessoa muito importante na minha vida. Ela é uma das minhas madrinhas, ela é uma daquelas pessoas que entrou na minha vida para me abrir os olhos, para me ensinar, para me inspirar. É a Adélia Borges. Ela é curadora, jornalista. Eu vou assim falar um pouco por cima para quem não conhece tão bem. A Adélia Borges, ela já escreveu mais de 400 artigos, matérias falando sobre design. Ela tem livros e artigos publicados em mais de 7 línguas. Ela já palestrou em mais de 22 países. Ela já curou e coordenou mais de 40 exposições no Brasil e no mundo. Foi diretora do Museu da Casa Brasileira entre 2003 e 2007. Aí um dado super interessante, nesse período, mais do que quadriplicou a visitação no Museu da Casa Brasileira. Em 2008 ela coordenou o projeto conceitual para o Pavilhão das Culturas Brasileiras, lá no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. E eu acho que, uma das grandes paixões que a gente tem em comum, obviamente, é o design. E a Adélia é uma das pessoas que me ensinou, e acho que isso é uma coisa que eu vou levar para sempre, que o design é uma oportunidade de transformação social, né? Então ela me ensinou a ver o design para muito além da função do objeto, né? Eu sou arquiteto, não sou designer, sou entusiasta do design, gosto de criar produtos, vivo uma crise gigante sobre o desenho de novos produtos, como eu tenho falado aqui nas outras lives. E, enfim, então eu estou super, super emocionado. Ela deve estar entrando aqui. Adélia, você já entrou? Se você entrou, é só clicar nas duas carinhas aí embaixo, aqui, ó. Que daí eu consigo te convidar. Ou eu consigo convidar você, vamos ver. E, gente, tem uma coisa super legal. Eu finalmente comprei aquela parafernália. Eu tô aqui na frente de um tripé chiquérrimo, made in China, que é de LED, assim, muda a cor do LED. Não, muito legal. Pera aí, deixa eu chamar a Adélia. Adélia Borges, tá aqui. Adélia, já te convidei. Peraí, você não faz nada. Na verdade, eu acabei de te convidar. Vamos ver, conectando. Ai, deixa eu deixar o meu telefone no máximo. Aí, Deu certo. aí. Tudo bom, Adélia? Boa noite. Boa noite, minha primeira live. Primeira live a gente não esquece, né? A Você já primeira está live. fazendo. Adélia, eu comecei a fazer as lives tem 3 semanas, né? Já foram 9 convidados. Acho que agora eu tô um pouquinho mais soltinho. Mas a primeira Sim, live a gente não esquece mesmo. A minha primeira live foi com o Marcelo Rosenbaum, que já era taribado, assim, já tinha feito várias lives. sim. Enfim, mas eu acho que o que tem sido muito rico é essa informalidade, né? Eu tô na minha casa, você tá na sua casa, as pessoas vão entrando, tem gente que fica o tempo todo, tem gente que passa, mas está sendo uma das coisas positivas desse momento tão duro, né? Tão difícil, Adélia. Obrigado demais por você aceitar o convite. Obrigada a você, Guto. Você é uma pessoa muito Obrigada. importante na vida de nós, designers, arquitetos, e especialmente na minha vida. Eu nunca me esqueço, por exemplo, de uma exposição tua que eu visitei, que foi em 2012. Eu estava fazendo uma série para Globo.com e eu fui cobrir a feira de design da Holanda. E por coincidência você estava abrindo uma exposição que você fez a curadoria, que chamava In Praise of Diversity, e Lá em Amsterdã. lá em Amsterdã, em louvor da diversidade. E eu lembro que você me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci, que mudou muito a minha maneira de ver o design. Você era uma exposição de bancos, muitos bancos, Sim, uma coleção de bancos de diferentes locais, regiões, maneiras
de fabricar, e você me contou na entrevista que os bancos tinham originalmente sido feitos para sentar, mas aquela amostra era uma prova de que eles iam muito além do sentar. Eles falavam do povo que fez, da cultura, do lugar, do tempo, né? E que, portanto, carregavam valores que iam muito além da função. E eu nunca mais olhei para um objeto da mesma maneira depois que eu vi aquela exposição e conversei com você. Que Como é que foi? legal, Guto. Como é, Aquela como é... exposição realmente foi muito legal e ela é bem dentro de uma visão assim que eu procuro ter, que é uma visão não hierárquica da cultura. Então, não é ali na Bard, o Sérgio Rodrigues, tinham banquinhos lá, mas eles não estavam acima dos outros, estavam todos em pé de igualdade. O artesão, o grande designer, o povo indígena, e essa é uma visão que eu procuro muito ter em toda a minha trajetória e de mostrar isso que você falou, né? Que a forma ela não segue a função, pelo menos não só a função, ela segue a emoção, ela segue a cultura, ela expressa coisas, ela diz coisas. Então, quando a gente faz design ou quando a gente usa uma coisa, a gente está dizendo quem a gente é, em que a gente aposta, o que a gente quer, né? Vai muito além da forma em si, né? Ou melhor, a forma expressa tudo isso. Adélia, eu voltei dirigindo agora para São Paulo, né? E aí fui acessando as minhas memórias afetivas, as minhas memórias das nossas conversas, entrevistas, papos, né? A gente já teve a oportunidade de conversar várias vezes. E eu lembrei de de um artigo que eu escrevi quando eu tinha a minha coluna na Folha de São Paulo, era uma coluna chamada Ciberarquiteto, e eu fui visitar a tua exposição no Pavilhão das Culturas, que era o design da periferia. E foi Tá. também foi muito transformador. Eu até acabei de ler a coluna e eu começo falando que foi a melhor exposição de design que eu já tinha visto na vida. E aí eu acho que eu falo isso de novo com muita segurança e mais do que nunca. Foi a melhor exposição de design que eu já vi até hoje. Tenho rodado pra caramba vários países e vários museus e galerias. E aquela exposição foi uma das que mais me marcou. Foi a primeira vez também que eu entendi que design não era só esse design autoral feito pela minoria, mas que o design podia ser muito além do que isso, né? Muito mais do que isso. Eu acho que agora assim faz muito sentido a gente falar de tudo que você vem falando, de toda essa tua inquietação, né? Eu tenho pensado muito em muitas coisas que você vem falando há muito tempo, que é sobre o saber ancestral, sobre essa diversidade que a gente tem no design, sobre o design como um transformador social, o design como uma ferramenta de empoderamento de comunidades, né? E, enfim, queria que você comentasse um pouco sobre isso e se você tem pensado ainda mais nesse período de quarentena sobre essas questões. Estou pensando muito nisso. E olha, aquela matéria que você fez sobre a exposição do design da periferia está aqui no meu coração. As coisas que a gente fez no pavilhão foram pouco divulgadas. E você captou exatamente a coisa daquela sabedoria que não é, como você disse agora, o design feito por uma minoria, para uma minoria. É o design feito pela maioria para a maioria. É o design como solução de problema. E com lições incríveis, né? Design como a Aloysio Magalhães, o grande mestre Aloysio Magalhães dizia, o design como uma estratégia de sobrevivência do povo brasileiro, né? Então, o seu texto foi maravilhoso, ficou muito legal. E, Guto, eu tenho pensado muito nisso, sim. Você sabe que eu já venho pensando nisso, nessa coisa do propósito. Eu não tenho hoje eu faço muita palestra, mas eu não tenho um lugar que eu possa escrever sempre, que eu não tenho tanta presença nas redes sociais, mas a última coisa que eu fiz, assim, grande para a imprensa, foi uma coluna na Bambu, na revista Bambu, dirigida pela Clarissa Schneider, uma revista fantástica. E quando ela me chamou, eu falei, vamos fazer uma coluna que vai se chamar Design Para. Porque o design é para quê? Para que a gente faz design? Aí era design para o bem comum, design para a convivência, design para a mudança social. E aí, a cada coluna, eu ia tratando disso, né?
em que propósito que a gente pode fazer, que a gente faz. E eu acho que a gente está hoje, assim, na marra, está caindo a ficha para a gente de que tudo que a gente faz ela tem consequência. Tudo que a gente faz tem a ver com tudo. O que eu faço, a interdependência é total. E uma das coisas legais assim que essa crise tão feia e triste trouxe, essa coisa de que quebrou essa coisa do outro. Somos todos nós. Claro que com dificuldades muito grandes e diferenças muito grandes, né? Mas eu acho que isso pode nos dar a oportunidade de realmente ter uma mudança. E a gente exercer as nossas profissões, cada um a sua profissão, seja arquiteto, designer, jornalista e palestrante, como eu, curadora, ou seja, o que for, não desvinculado do exercício da cidadania. Em primeiro lugar, a gente é cidadão. Então, eu acho que isso é muito presente hoje, e eu acho que a gente está vendo a sociedade civil toda aí se organizando, fazendo coisas muito emocionantes, né, acontecendo, mas muitos outros passos precisam ser dados. Então, eu achei muito legal essa sua convocatória, pensar nessas coisas, né? E você fala o que o futuro, a gente pode esperar do futuro. Eu queria assim dizer o que a gente pode fazer no futuro. O que a gente pode dar? O que cada um de nós, dentro da sua competência, da sua especificidade, da sua... enfim, a gente não precisa ser grande para fazer, dentro da pequenez da nossa vida, do dia a dia, o que a gente pode fazer para mudar, né? Está muito difícil esse mundo assim, então eu acho que mais do que a gente hoje falar de técnica, ferramenta ou ferramenta de projeto, ou isso, é a gente discutir como que a gente pode, com a atuação da gente, fazer esse mundo um pouco melhor, né? E como é que a gente, chacoalhado por essa crise agora, o que a gente pode fazer, o que estaria ao nosso alcance, né? Eu gostei, eu vi que você postou hoje, que você falou, né? Eu brinquei com esse termo, né? O que esperar dos novos tempos. Aí eu gostei que você comentou, bom, para além do que esperar, o que a gente pode fazer. Hoje eu estava lá no hospital, fiquei muitas horas lá e comecei a reparar nisso que a gente sabe tão bem, que é isso que você já falou, que é o design para resolver problemas. E aí, de repente, eu estava ali olhando, comecei a reparar na cama, comecei a reparar no suporte que carregava o remédio que minha mãe estava tomando, comecei a reparar tudo e que tudo aquilo tinha sido desenhado para uma função que ali era uma função hospitalar, mas que era para resolver problemas. Aí, pegando o gancho no que a gente está falando aqui, o que será que o design pode fazer ou deveria fazer nesses novos tempos, né? Assim, é uma reflexão, acho que a gente nem tem uma pergunta muito certeira, mas eu vivo uma crise grande que eu tenho falado muito, assim, abertamente, já falei aqui, que é aquilo que a gente também já discutiu, que é o mundo não precisa de mais uma cadeira, né? Se a gente for ser bem realista, a gente pode parar de produzir hoje tudo de novo, né? O mundo não precisa de mais nada novo, mas o design é muito mais do que desenhar uma cadeira. E aí, para onde é que vai, né? O que o design pode fazer em tempos de pós-corona, né? Eu fico pensando muito também que essa crise, ela me parece ser uma crise que anuncia uma crise muito maior, né? Uma crise que você já vem dizendo muito nos seus textos, que é o impacto da sustentabilidade, a grande crise que a gente já começa a viver, que é a crise do clima, né, das mudanças climáticas. E aí, qual que é o papel do design nisso tudo, né? E aí eu fico, às vezes, com amor e ódio pelo design, porque às vezes as pessoas acham que design é desenhar coisas bonitas e coisas maravilhosas. Tá, isso é um pedaço do design, mas o design é muito maior, né? O que você tem pensado sobre isso, Adélia? Como é que você me ajuda com a minha crise aqui? Eu acho que tem muita gente fazendo coisa muito bacana, né? Eu acho que tem, recentemente, agora, dia 7 desse mês, a Unesp, Universidade do Estado de São Paulo, no campus de Bauru,
deu para a Secretaria de Saúde de Bauru um kit de máscaras protetoras de profissionais de saúde fabricados no laboratório da faculdade, no curso de design, orientado por um professor, e eles fizeram esse arquivo, disponibilizaram o arquivo, então quem quiser replicar. E eu acho que como esse exemplo, a gente está vendo muita gente fazendo coisas assim imediatas. A gente, está numa crise de máscara, as pessoas o profissional de saúde precisa de mais proteção, então tem essa coisa assim imediata, né? E eu acho que tem várias campanhas, por exemplo, Centro Brasil Design lançou a campanha Design for a Better World e convidou os designers a fazerem posters dizendo, acho que o mote deles era fique em casa. Máscara faz diferença, sim. Não compre, faça a sua ou compre de pequenos produtores. Então, essa é outra iniciativa. Tem muitos grupos, tem um grupo que eu estava vendo no Instagram, que chama Covid Designers, que nem conhecia eles, e eles estão fazendo cartazes com mensagens tipo, fique em casa. E você sabe a força que uma imagem pode ter, né? Como transmitindo uma mensagem desse tipo, né? E eu acho assim, a gente gosta muito de falar mal dos outros e da vida e de tudo, e a gente tem muita coisa que eu acho que a gente devia celebrar, né? Eu acho que, por exemplo, nesse exemplo que eu contei de Bauru, viva a universidade pública. O que essa universidade pública está fazendo? O que os técnicos da USP fizeram rapidinho quando começaram os primeiros casos, que eles fizeram o sequenciamento, né? Então, vamos passar as pessoas isso, viva a universidade pública, viva a ciência, né? E hoje muita gente está falando que um grande injustiçado no país é o SUS, o Sistema Único de Saúde. Que esforço foi feito gigantesco para termos esse sistema no nosso país. A gente sabe que tem falha, tem, inclusive porque anda sucateando tudo, inclusive isso, né? Agora, eu queria muito que os designers gráficos, os designers que trabalhem com isso, fizessem uma coisa tipo viva o SUS, né? Viva, e porque eu acho que tem hoje um investimento deliberado na desconstrução do SUS em favor do fortalecimento dos planos privados de saúde. E a gente está vendo, se tem herói hoje, os heróis são os profissionais da saúde, bem como os profissionais da limpeza pública, do lixo, né? Do recolhimento do lixo. Tanta gente para quem a gente tem que agradecer, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas que eu acho que a gente poderia fazer, sabe? Usar as nossas ferramentas para celebrar a universidade pública, a ciência, o SUS. E também eu acho que a gente deveria dar um passo além e começar a pôr os dedos em algumas feridas, como designers, né? O Brasil é um dos países de maior desigualdade social do mundo. E se a gente fizesse uns infográficos mostrando isso, eu estava lendo esses dias na Folha, o economista Paulo Feldman, ele falou assim, uma fatia de quase metade, 49% da riqueza total do Brasil está nas mãos de 1% das famílias. 49% da riqueza na mão de 1%. É demais isso, chega a ser até pornográfico, assim. E como que a gente... Aí ele diz que todos os países, muitos países, né, países mais desenvolvidos, taxam a riqueza. E que um imposto emergencial de 4%, aplicável só a essas famílias super ricas, conseguiria resolver o problema do rombo que a gente vai ter no país depois de amanhã, né? Em breve, muito breve. Então, eu acho que a gente podia, assim, eu queria fazer um convite para a gente pensar grande, sabe? Pensar
transmitir essas mensagens e pensar assim, o que a gente pode fazer, o que cada um de nós pode fazer do seu lado para isso. Isso que eu andei pensando um pouco. A Nossa, gente... Pélia, isso é tão incrível, porque você está falando de uma área do design que tende a crescer muito e que os brasileiros não exploram tanto, que é a visualização de dados, né? O poder do design gráfico para informar dados. Exatamente, os infográficos, né? E você começou a falar do SUS, eu comecei a imaginar mais campanhas, mais design gráfico, mais campanha, mais. A gente viu, por exemplo, durante agora a crise em Hong Kong, o papel que teve o design gráfico, os posters, os cartazes. E eu tenho visto poucas coisas, né? Podiam ter mais coisas interessantes, falando sobre o SUS. A gente está nesse momento, ao mesmo tempo que eu espero que se valorize universidade pública. Eu estudei na USP e já se falava do sucateamento da universidade pública naquela época, né? Eu me formei em 2003, ou seja, muita água correu e o continuamento desse processo de sucateamento da universidade pública, da saúde pública, do SUS, é muito legal porque você abre uma outra perspectiva. Eu tenho viajado muito dando palestras, às vezes eu dou palestra em cursos de design de produto e tento mostrar para a moçada que design de produto não é só produto, né? Não precisa ser. Então, acho que você levantou uma bandeira aqui que é sensacional. Assim, o que as pessoas... A gente está fazendo... A gente já faz 4 ou quase 5 semanas que a gente está em casa. A gente vai ficar no mínimo mais um mês, talvez 2. A gente não sabe ainda. Mas seria muito legal se a gente conseguisse startar o movimento dessa moçada que está em casa, poder fazer cartazes, trabalhar com infográfico. Você acabou de falar, talvez, uma das coisas mais caras para a gente no Brasil, que é o abismo social. Né? Então, você fala que 49%, 40% da riqueza do Brasil está na mão de 1%. Se a gente consegue mostrar isso visualmente, isso impacta muito mais 49, gente. Né? 49%, segundo o texto da Folha desse economista. Então, é um absurdo. E eu acho também que uma coisa que já viu no país é essa coisa da valorização do pequeno produtor. E dentro desse universo, a gente vê uma coisa que me é muito cara na minha trajetória, que é essa coisa da valorização da produção artesanal e da produção daquele território. Cada vez mais eu acho que a gente tem que pensar naquele território específico. Quando a gente fala de artesanato, a gente pensa naquela coisa Nordeste, interior de Minas, uma coisa distante de nós aqui, por exemplo, em São Paulo, na megalópole São Paulo. Nessa última exposição que eu fiz, que foi no Sesc Vila Mariana, chamada Entremeadas, foi uma exposição só com mulheres e só com mulheres do estado de São Paulo. E só coisas têxteis também, eram bordados, rendas e tricô, cestaria, trançados e coisas... E uma riqueza, sabe? Uma coisa, assim, coisas incríveis feitas lá no Vale do Ribeira, pelos quilombolas lá do Vale do Ribeira, coisas carregadas de significado e de beleza, de uma beleza que vai além daquele formato da coisa, trançados de palha de milho, trançados de fibra de bananeira, as pessoas contando as suas histórias através dos bordados. E eu acho que a gente a gente precisa valorizar muito isso, né? E eu estou muito feliz, você sabe que eu trabalho lá no MASP, né? Eu sou curadora adjunta para a loja do MASP, e a gente oferece lá na loja do MASP, dentro, de novo, dessa visão não hierarquizada da cultura, oferece o banquinho da Aline, o banquinho do Sérgio Rodrigues, e a joia da designer ótima e tudo, e a gente oferece mais de 20 etnias indígenas, associações e comunidades. Então, eu acho que isso o potencial de mudança que tem a gente apostar nessa produção local, nessa produção feita pelas mãos, em que as pessoas contam sua própria história, eu acho que isso é muito forte, sabe? E eu queria muito apostar nisso cada vez mais. Eu acho que, bom, você sabe que eu sou um apaixonado por tecnologia, sou entusiasta pela tecnologia, mas uma coisa que eu tenho percebido é que quanto mais eu estudo tecnologias,
mais curioso eu tô pelos saberes ancestrais, pela artesanalidade, né? E entendi que, na verdade, essas coisas podem se cruzar. Uma coisa que eu tenho pensado muito durante essa crise, a gente sabe que vai ter muito desemprego. Eu fico pensando muito nos designers que estão se formando agora, que vão encontrar esse território, que é um território, na verdade, muito desafiador, mas que, ao mesmo tempo, tem vários desdobramentos interessantes. E eu acho que um deles, que eu tenho pensado muito, é exatamente o que você está falando, que talvez, mais do que nunca, tenha uma valorização desse fazer manual, das artesanalidades, da localidade, e como os arquitetos, os designers, as pessoas vão buscar mais isso para os seus próprios projetos, né? Eu fico pensando muito nessa responsabilidade. Não sou designer, sou arquiteto, mas me arrisco muitas vezes no design e fico pensando nessa responsabilidade. Então tá, se é para eu desenhar um produto novo, um objeto novo, o que é que ele agrega, né? Ele é sustentável? Do que ele está falando? Quais são os valores? E eu acho que quando você traz, né, em toda a sua trajetória para a linha de frente, esse design artesanal, essa localidade, a questão das comunidades, é interessante porque eu tenho perguntado muito, tenho me questionado muito sobre o que é o futuro, especialmente na nossa área, na nossa comunidade dos designers. E o futuro é muito louco, porque ele me parece que ele é cada vez menos tecnológico, no sentido digital, e é cada vez mais essas tecnologias sociais, essas outras tecnologias, né? Ou talvez a junção disso. E eu fico encantado em pensar nisso. Você acha que as pessoas vão buscar mais essas artesanalidades? Você acha que vai ter, de fato, uma valorização disso? Um pouco a contramão desse design de massa, né? Não local, da cópia, dessa coisa massificada que a gente viveu? Eu acho com certeza isso. Eu tenho lido muito sobre isso, muita gente pensando sobre isso, muita gente pensando sobre isso no hemisfério norte, o movimento dos makes, o movimento do it yourself, faça você mesmo as suas coisas. E eu acho que essa coisa do material orgânico, do material reciclado, do material reciclável, e essa coisa do objeto que não é descartável e tudo. Agora, é muito legal ouvir você também falando isso, porque você é um entusiasta do uso. Você, eu acho que é o designer que mais entrou nessa coisa de usar essas tecnologias. Só que não é uma coisa de um oba-oba da tecnologia pela tecnologia, mas são as confluências. Isso eu acho muito legal, as confluências de tecnologias. E numa hora como essa, né, o plástico andou bastante em baixa, né? Todo mundo, ai, não, isso é de plástico e tudo. E agora todos essas coisas protetoras, isolantes do paciente e do médico, do paciente, tudo são de plástico e precisam ser. E o plástico é que pode ser feito em altíssimas escalas e rapidamente e barato. Então, eu acho, e também ele permite uma higienização muito rápida e muito eficaz, eficiente, né? Então, eu acho que a gente, tudo que é muito chapado, assim, eu não gosto. Eu acho que a gente tem que ver as coisas e ver assim, mas não obstante, porém, todavia, né? E eu acho que esse material que ficou realmente foi muito utilizado e mal utilizado em coisas, em gadgets, muito sem importância e só para poluir, né? Deixando os nossos oceanos lotados de lixo, mas de repente ele tem esse uso tão importante, tão e que ele não pode ser substituído, né? Então eu acho que é bem legal assim a gente pensar nisso. Agora, falando de futuro, você, Guto, tem sido um dos designers que tem trabalhado muito por essa coisa da conquista do espaço público, né? As pessoas conviverem nas ruas, espaços de convivência, e é incrível, né, que a gente estava conquistando, depois aquela coisa, a gente muito dentro de casa, cocooning, bem assim, o ninho seguro frente ao mundo hostil, e aí a gente ocupando as ruas e conquistando as ruas,
E agora vem isso que nos obriga a esse confinamento, a essa reclusão, né? E me dá muita saudade disso, de estar na rua, de estar na Avenida Paulista no domingo, passeando como a gente já passeou no domingo lá na Paulista, talvez o lugar mais democrático que a gente tenha no centro da cidade, pelo menos, né? Então, eu acho que a gente, hoje, você está usando essas ferramentas aqui para propiciar essa convivência. Agora, eu acho que a gente tem que apostar muito nessa reconquista desse espaço, porque eu acho que o único jeito da gente reconhecer o outro é conhecendo. E o único jeito de conhecer é conviver, né? Eu acho que tem total, Adélia, tem duas grandes paixões na minha vida que você sabe, a tecnologia e cada vez mais essa noção de espaços públicos, né? Como a gente pode... o Brasil é muito conhecido, né? Como arquitetura, né? O mundo conhece a arquitetura brasileira, o mundo conhece o design brasileiro, mas a gente trabalhou muito pouco no espaço público, né? Como design, né? Tem muita coisa para a gente fazer no espaço público. Eu tenho defendido muito nas escolas, nas universidades que eu visito, que me parece que essa é uma grande oportunidade para quem está se formando e talvez essa seja uma grande oportunidade, inclusive, para quem vai ficar sem trabalho agora ou que está buscando outros territórios. A rua, ela é o lugar onde o design o design visual, o design de sinalização, gráfico, de mobiliário, de praça, de fachada, de convívio. Eu tenho pensado demais nisso. Eu acho que muitos projetos me dão muito prazer, mas acho que o que tem me dado mais afeto, assim, mais vontade, tem sido perceber o impacto que a gente tem e quando a gente cria alguma coisa que vai para o coletivo, né, para o urbano. E tem uma cena assim de um projeto que também transformou muito a minha percepção, que foi quando a gente fez um projeto chamado Me Conta um Segredo, que era um conjunto de mobiliário urbano ali perto da Pinacoteca, na Praça Coronel Fernando Prestes, no Bom Retiro. E ele era um móvel de baixo custo, todo de madeira, e as pessoas podiam contar um segredo, né, numa câmara onde tinha um telefone, e quando elas sentavam, elas podiam ouvir os segredos que as pessoas contaram. E aí teve um momento assim muito impactante que assim que a gente instalou e colocou na rua, antes de ligar, antes da tecnologia, só de colocar os móveis, eles tinham uma forma diferente, eles eram coloridos. Em 5 minutos lotou de crianças, as pessoas sentaram, as pessoas começaram a ocupar, e aí caiu essa ficha, né? Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, se eu puder eu faço isso pelo resto da vida. Como a cidade é carente de mobiliário urbano, de equipamento, né? E custa tão pouco fazer isso. Eu também tô como você, eu tô morrendo de saudades de ir pra rua. E uma das coisas, assim, se a gente puder falar de otimismo, né? Acho que é importante também falar de sonho e de otimismo nesse momento tão duro. Eu espero que existam muitos projetos e uma euforia por projetos na rua e no coletivo. Espero que as grandes marcas finalmente entendam que elas precisam levar o poder delas financeiro para a rua, né? Para o mobiliário, para a calçada, enfim, para atuar na rua. E aí eu acho, de novo, que tem uma oportunidade imensa e talvez seja o próximo passo do design brasileiro, né? Que legal pensar que daqui a uns anos a gente também pudesse ser uma referência, usar essa nossa criatividade, esse nosso potencial de transformar o ordinário em extraordinário, criando experiências inovadoras na rua, né, no coletivo, experiências que estimulem empatia, né? Você sabe que eu tenho estudado e pensado cada vez mais nisso, né? Eu acho que a empatia é uma palavra-chave, né? Que para a nossa contemporaneidade, né? E sei lá, é uma coisa que me guia muito, porque precisa muito de empatia, né? A gente precisa, design é perceber o outro, design é fazer a coisa para o outro. Então, eu acho que para mim essa palavra, assim, cada vez mais está muito forte, né? Ruth, eu tô com 68 anos, então, esses já um ano, assim, eu estou pensando, se eu tiver um bom tempo ainda de trabalho, eu pretendo trabalhar muito, até, eu gosto muito de trabalhar, mas digamos que eu trabalho até 88 anos, eu teria 20 anos, é pouco,
onde que eu quero colocar a minha energia? Eu não quero fazer qualquer coisa, sabe? Eu quero fazer coisas que possam gerar empatia nas pessoas, eu quero fazer coisas que possam melhorar a vida das pessoas. Então, eu ando muito assim, pensando nisso, porque muitas vezes na minha vida eu fiquei atrás de um balcão atendendo a solicitação disso, daquilo, daquilo. E agora, cada vez mais, assim, pensar, eu acho que essa sacudida, chacoalhada aí que a realidade está dando para a gente, é um momento, eu acho, de todos nós pensarmos, né? Onde que eu quero pôr minha energia? E falar em todos nós, eu queria saber um pouco de onde que são as pessoas que estão nos assistindo, que estão assistindo a nossa conversa. Coloquem aí em que cidade vocês estão, só para a gente saber aqui. Escrevam para a gente saber. Eu acho que tem gente do país todo, às vezes tem gente de Portugal, tem gente de outros países. O Adélia, olha, Clarice, a gente falou da Bambu, Clarice incrível, é uma pessoa muito especial e muito importante também na história do design brasileiro. Adélia, acho que tem outro lugar que a gente se encontra, né, com muito entusiasmo, eu e você, que você já comentou aqui brevemente, que é a cultura maker. Eu acho que tem três palavras, eu acho que eu falo que é a tríade do design contemporâneo, que é substituir a ideia do novo por essa tríade, que é consertar, trocar e fazer, que eu acho que é um pouco do tripé da cultura maker, né? E eu estou muito interessado nesse ensino e nessa molecada dos Fab Labs, né? E da cultura maker que para de produzir as coisas novas, né? Extraindo matéria-prima nova e aprende a consertar, cria uma comunidade de troca, né? Eu li outro dia que se a gente parasse de produzir roupa hoje, o que já tem de roupa no mundo daria para vestir 4 gerações. E por isso que, por exemplo, os vintage shops, né, as lojas de troca de roupa tendem a ser cada vez mais sucesso. Então, assim, trocar, consertar e fazer. E aí, quando eu fico pensando, será que essa grande crise que a gente está vivendo não é também... Olha, tem gente da Bahia, de Ribeirão, não é um grande acelerador de muitas das ideias que a gente tem lido, tem pensado, né? Por exemplo, a promessa da impressão 3D. A impressão 3D é uma promessa há 10 anos, pelo menos, né, de que ela vai revolucionar, de que é a terceira revolução digital. Mas me parece que ela estava engatinhando. A gente vê surgindo coisas, ela facilita muito o processo criativo. Eu tenho hoje uma impressora no estúdio, a gente prototipa, testa, a gente vê, mas ainda é muito no começo, né? Nunca acreditei que todo mundo vai ter uma impressora 3D em casa, não acho que é isso. Mas eu acho que, por exemplo, né, pensando nessa crise e na aceleração de ideias que ela pode ter, uma coisa que eu sempre pensei muito que era, será que não faz mais sentido como designer eu vender o arquivo daquilo que eu criei, né? Ou seja, eu posso mandar por e-mail o arquivo daquilo que eu criei, ele viaja para qualquer lugar do mundo em segundos e localmente ele é produzido. Seja por impressão 3D, seja por qualquer outra tecnologia de CNC, né, de corte a laser, tem tanta tecnologia digital para produção. E eu fiquei pensando nisso muito essa semana. Eu falei, será que agora não é um desses momentos? Porque vamos combinar, não faz sentido, né? A gente produzir localmente, aí põe no avião, viaja, paga imposto, vai parar no Japão. A lógica está completamente errada, não é isso, né? Só o custo energético desse transporte, né? E a gente tem que pensar nisso cada vez mais, pensar no ciclo todo. Você citou aí a palavra sustentabilidade, que é uma palavra tão falada que ela até perde ela perde a força, mas mais do que nunca também ela é necessária. E eu acho, Guto, que realmente eu acho que todo esse momento pode ser um momento de acelerador dessas coisas todas, porque está caindo a ficha, né? Ficando em casa, a gente está vendo o quanto de lixo que cada um gera. A gente terceirizou as nossas casas, a gente terceirizou o cuidado dos nossos filhos. Então, agora, as pessoas estão se vendo face a face com seus filhos pequenos, e a gente está se vendo face a face com a sua cozinha, com o seu aspirador de pó, com a sua vassoura e com
com o seu lixo, né? Ontem até saiu uma matéria legal da Mara Gama, que escreve super bem sobre design e sustentabilidade, falando da composteira, né? Eu acho que esse momento de reclusão, eu acho que ele traz isso sim. E muita gente, muitos amigos, eu mesma, assim, como eu tenho coisa que eu não preciso, como eu tenho... Minha casa não é grande, mas ela poderia ser metade. Eu poderia viver muito bem em metade desse espaço. Eu posso ter metade dos sapatos que eu tenho, eu posso ter metade das roupas. Não vai me fazer falta, né? Que louco isso que você falou de você ter, se você não fizer mais roupa nenhuma, quanto tempo que a gente ainda vai ter, né? Que mundo é esse? Que loucura é essa? Que piração é essa que a gente, ser humano, entrou, né? Acho que assim, é claro que a gente corre um risco de romantizar, especialmente a gente no nosso lugar de privilégio que a gente está. E a gente não sabe muito o que vai acontecer. Às vezes eu fico pensando, poxa, será que as pessoas de fato vão cair nessa real? Elas vão consumir menos? Será que de fato a gente vai entrar na era do essencial? Porque se não for assim, a gente não vai vencer a extinção da espécie humana. A gente está entrando em extinção, a gente tem todos os dados científicos do que está acontecendo com o planeta. O planeta não vai acabar, o planeta continua, o planeta é muito resiliente, a natureza é resiliente, mas a gente corre o risco de extinção. Se a gente não migrar para uma cultura do essencial, a gente não consegue mais extrair tudo que a gente está extraindo desse planeta, né? Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu li essa semana e fiquei muito incomodado. Reabriu a loja da Hermès na China e no primeiro dia ela teve o recorde de venda na história. Ah, não, pelo amor de Deus, eu vou olhar agora com isso. E aí eu fiquei pensando, cara, será que a gente está aqui romantizando na nossa bolha? Será que a hora que acabar tudo isso vai todo mundo consumir mais, né? Vai consumir desenfreadamente, porque todo mundo economizou e está desesperado? A gente não sabe a resposta, né? Mas eu espero que não seja isso, ou pelo menos que a maioria das pessoas não faça isso, né? Nossa, que coisa horrível essa notícia, eu não vi isso não. Eu acho que assim, a gente precisa migrar para o essencial, né? E aí o design, obviamente, é muito impactado. Quando a gente fala de novo de acelerar ideias, né? Coisas que você já vem falando há tanto tempo, que eu acredito demais, que é co-design, design aberto, coautoria, open source, copyleft, né? Será que a gente vai viver ou vai acelerar essa era do design aberto, do design compartilhado? Será que a gente vai encontrar outros caminhos para que a gente também consiga gerar renda e sobreviver, né? Porque quando a gente fala de design aberto, design compartilhado, sempre me pergunto, bom, mas e aí, você criou um objeto, demorou tanto tempo, custou tanto, né, na tua formação, na tua educação para você compartilhar. Será que essa economia, né, do compartilhado, do co-design, da coautoria, de fato vai ser acelerada agora? Então eu fico de um lado, às vezes eu me pego romantizando, aí do outro lado, às vezes eu leio essas matérias e falo, bom, mas espera aí, o que vai acontecer, né? Para onde é que vai, né? O que você tem visto de outras ações interessantes, Adélia, que te motivam, assim, como você falou agora há pouco, eu quero, nas minhas próximas décadas produtivas, e eu tenho certeza que vão ser décadas ainda, não vão ser só 2, vai ser muito mais, a gente vai viver muito tempo ainda, e a gente pode impactar muito ainda e fazer coisas legais. O que você tem visto que te esquenta o coração, né? Você já deu vários exemplos, assim, para onde mais você arriscaria de que o design pode fazer? Olha, eu acho que assim, a gente se engajar nessa luta maior, né? De coisas muito inspiradoras, assim, recentes, essa coisa, ideias para adiar o fim do mundo, né? Do Ailton Krenak, que eu acho que é uma das grandes vozes pensantes no Brasil de hoje. Eu sou jornalista, né, de formação, e uma época da minha vida eu dirigia um programa na TV Cultura chamado Palavra de Mulher, que era meio um olhar feminino sobre as coisas do mundo, e a gente abriu, falava de ecologia, chamamos o Fábio Feldman para falar de ecologia, falava de direito consumidor, isso era começo dos anos 80. E a gente chamou o Ailton Krenak para fazer um quadro. Ele ia lá 2 vezes por semana fazer um quadro que era Programa de Índio, já que o programa chamava
palavra de mulher era o programa de índio, essa coisa que a gente desvaloriza muito. Ah, mas isso é programa de índio. E os índios têm tanto a nos ensinar, né? Eu acho que o Instituto Socioambiental, o ISA, ele está fazendo um trabalho que, para mim, assim, é uma coisa incrível e de beleza. Agora, a gente está num momento de muito esquenta o coração, ver isso, agora corta o coração, ver todo o desmonte, toda essa dizimação que tá sendo feita, né? Então, eu acho que é uma hora mais assim de trincheira, de luta, sabe? Eu fui já entre as minhas pesquisas, você sabe que eu viajo muito país afora, né? Vou como poeira nas estradas, adoro. Quanto mais lá no interior do interior, para mim, melhor. Quanto mais eu entro naquelas casas, né? E eu fiquei muito impactada com tudo que estava acontecendo quando eu fui em São Gabriel da Cachoeira, que é esse município no Rio Negro, um município que tem uma área 2 vezes e meia a área da Holanda, e onde 90, mais de 90% da população é indígena, e você chega no aeroporto, tem bem-vindo em português, aí tem em Baniwa e tem em Tucano também falando bem-vindo, e onde você, se você quiser ser funcionário público de lá, você ter proficiência em uma dessas línguas, a língua geral, Nhengatu, ou Tucano ou Baniwa, você tem mais pontos para se candidatar a esse posto. Então, eu acho assim, para mim é uma coisa, a gente tem tanto a aprender com isso, a gente tem tanto a aprender com as lições do Ailton Krenak, que agora a gente está falando de uma bolha, né? Sei lá, se abrir para isso, se abrir para essa coisa maior. Agora, realmente é muito difícil, porque essa coisa de esse consumismo, se está caindo, será que a gente vai esquecer tudo que a gente está falando? Será que a gente vai comprar a coisa do luxo, gastar os tubos? Quer dizer, eu não vou porque eu nunca fiz, mas será que nós, como coletividade, vamos fazer isso, né? Sei lá o que precisa mais para a gente. Eu acho que a gente tem a gente no nosso lugar de privilégio aqui, a gente tem um papel fundamental de influenciar também, né? E de poder, talvez essa pode ser mais um caminho para os designers, né? Eu fico, às vezes, tem designer que vem conversar comigo e fala, mas como ser sustentável? O que eu posso fazer quando eu me formar? Eu acho que você acabou de dar uma super pista. Junta dinheiro e vai viajar pelo Brasil, né? Vai para o interior, vai conhecer esse fazer artesanal, vai ver esse design, né? Um termo que eu adoro que você sempre fala, que é o design feito pelos outros 90%. Esse design do cotidiano, do dia a dia, né? Talvez a gente possa inspirar e a gente não pode esquecer de jeito nenhum isso que a gente está vivendo agora. Então talvez seja um pouco o nosso papel, o papel dessa moçada que está se formando, se envolver em mais projetos, conhecer com mais profundidade, aproveitar esse momento duro de crise para adicionar mais camadas de conhecimento, né? Vai estudar, vai ter muita gente desempregada, vai estudar nesse momento, é muito difícil, né? Vai se informar, vai viajar. Talvez assim a gente consiga ser mais influenciador, ser mais sustentável. Essa semana eu recebi um vídeo do Gerson, da Ovo Design, enfim, um outro colega nosso tão especial e tão importante na história do design, né? O Gerson junto com a Luciana. E ele me mandou um vídeo de uma pesquisa, uma viagem de pesquisa que ele foi fazer na Amazônia. E eu fiquei que lindo! Lindo! Assim, quantos os designers que estão aí hoje que já tiveram essa oportunidade, esse privilégio, né? Então, você acabou de falar do Vale do Jequitinhonha, tem tanta coisa aqui por perto, tem tanta coisa em outros estados que a gente precisa ir, que a gente precisa conhecer e dar visibilidade, né? Que é o que você vem fazendo aí há tanto tempo. O Gerson, para quem não sabe, ele foi para o Parque Nacional do Xingu e ele documentou de uma forma muito bonita o processo todo de elaboração de um banco indígena. E com isso, essa coisa que eu falei, né, da gente conhecer, para reconhecer, você tem que conhecer, né? Porque reconhecer é conhecer de novo. Então, ver isso assim, quando ele
traz tantas camadas a mais de conhecimento para a gente sobre esse artefato, um banco, e é muito bonito realmente, o trabalho dele é muito lindo, e aí você vê na loja dele, na loja da Ovo, né? Você vê aquelas coisas incríveis assim, e você vê ele abrindo espaço para isso, e ele aprendendo com isso, ele que é o designer, eles, né, dupla que é essa dupla que faz coisas tão incríveis e com uma inovação, uma criatividade, uma realmente coisas, uma pulsão muito forte, assim. Então, eu acho muito legal. Esse vídeo ficou lindo. Ele me mandou também e eu fiquei bastante impactada com o vídeo. Muito inspirador. E essa semana uma pessoa também que eu quero muito chamar para vir conversar é o Sérgio Matos, né, que eu acho que também representa, como tantos outros designers, essa curiosidade, né, dessa busca pelo fazer artesanal, pela localidade, por essa despolarização, né? Tem muito designer, isso é uma coisa que você também vem bravamente colocando à frente os designers que estão fora do eixo, que estão nos outros estados, que estão no interior, que estão em outros lugares. Tem tanta coisa incrível nesse país, eu acho que a gente vai passar por essa crise de não poder viajar por muito tempo e que a gente possa também tirar um lado bom dessa crise, que as pessoas peguem um ônibus, peguem um avião, deem um jeito e vão conhecer o Brasil e vão conhecer o que a gente tem de design sendo feito, né? O brasileiro talvez, eu acho que o nosso povo é um dos melhores designers, porque a gente precisa resolver os problemas de maneira rápida, fácil, barata, e a gente sabe fazer isso muito bem, com muita criatividade. Eu lembro, de novo, da tua exposição, da tua curadoria, design da periferia, e, de novo, né, me abriu o olho para coisas que eu não tinha prestado tanto atenção. Eu lembro que tinha uma sessão que era sobre a tipografia dos barcos da Amazônia. Tinha uma sessão sobre os carrinhos de café da Bahia, né, e por aí vai. E eu nunca mais olhei de novo, sempre que eu viajo pelo país, estimulado para buscar isso, eu nunca mais olhei da mesma maneira. Eu acho que isso pode ser uma mensagem para a gente deixar para a moçada que está assistindo, né? É isso aí. A tipografia dos barcos foi uma pesquisa da Fernanda Martins, que mora em Belém, acho que está assistindo a gente, que fez os abridores de letras, né? E como se chamam os pintores que pintam os nomes dos barcos na Amazônia, uma pesquisa linda que ela fez. E eu acho isso mesmo, Guto, assim, eu acho que uma coisa é a gente olhar em torno, porque às vezes tem coisa que a gente está tão perto que a gente nem enxerga. Então, esse olhar em torno. E o Brasil é muito grande, o Brasil tem coisas incríveis, e a gente ainda tem esse torcicolo intelectual que nos faz olhar para fora em busca de inspiração. A gente, quem trabalha na coisa de equipamentos para casa, fica muito voltado para Milão. Vamos procurar aqui, vamos para Milão sim, quando der, esse ano já não tem. Vamos sim, vamos oxigenar, vamos tá aberto, não é uma coisa de ficar fechado. Mas vamos procurar coisas aqui também, sabe? Eu acho que quando a gente, às vezes, espero, assim, né, essa coisa que você falou dessa moçada que está assistindo a gente, assim, que você descubra coisas que estavam até meio enevoadas. E no seu entorno, o entorno da gente é muito rico também. A gente está reparando mais na casa, né? Uma pequena flor que abre no jardim, uma coisa, um entardecer, o que for. A gente está refinando um pouco essas coisas, prestando mais atenção, que a gente consiga levar isso depois, né? A gente está encerrando daqui a pouco, tem 5 minutos, daqui a pouco eles cortam a gente, mas eu tenho acho que assim, um grande sonho, uma grande paixão, e fiquei, apesar da gente não ter falado tanto sobre isso, essa conversa me motivou ainda mais. Eu acredito muito no potencial da tecnologia digital, também para falar de tudo isso que a gente falou. Tenho defendido muito o ensino de programação, de linguagem de programação, nos cursos de design, nos cursos de arquitetura. Programação é uma linguagem, designers e arquitetos precisam aprender, e fico sonhando nesse lugar em que a gente consegue conectar essas duas coisas, né? O saber ancestral, a artesanalidade,
cultura local, brasilidade, junto com bits, números, tecnologias digitais, né? Fico sonhando nesse momento em que a taipa e o LED se unem, né? Sei lá, a cerâmica e os microcontroladores se juntam. E acho que daí tem algo muito potente, né? E a gente tem defendido muito, você também fala muito disso, de que essa tecnologia ela não precisa afastar, né? Estamos aqui agora, poxa vida, a gente teve 1 hora para conversar sobre assuntos que são tão inspiradores para nós dois, né? Uma oportunidade de ouro. De repente é uma oportunidade, enxergar isso tudo como uma oportunidade. Se não fosse por essa tecnologia, pela internet, pelo celular, então acho que se der para apostar um pouco também nos muitos futuros possíveis, eu acho que o futuro que me estimula demais é essa mistura, essa fusão dessa tecnologia, mas que aproxima, que aquece, que faz olhar no olho, né? Que nos lembra que a gente é super humano, né? A gente é humano, a gente é carne, enfim, é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar muito nessa quarentena. Adélia, conta para a gente encerrar aqui alguma sugestão, algum livro, alguma coisa que você está lendo ou está fazendo. Não sei se você está trabalhando algum livro novo, algum texto novo, alguma exposição nova, para deixar a gente inspirado aí do que vai acontecer. Nesse campo aí do artesanato, eu tenho escrito para o site do Artsol. Então, vários textos novos meus têm saído lá e várias outras pessoas também que têm viajado pelo país. Eu acho que quem tiver interessado nisso, prestar atenção aí. E de livros, eu acho que o Ideias para Adiar o Fim do Mundo é um livro que a gente precisa ler agora, que as coisas já vinham se anunciando e a ficha não estava caindo, e agora ela precisa cair. O livro do Ailton Krenak. Eu não li, eu vou tentar baixar aqui na Amazon. Aliás, eu vi uma notícia hoje, parece que cortaram os impostos para e-books, todos os e-books, todos os modelos de e-books, não vai ter mais imposto, então fica mais acessível. Eu achei essa uma notícia interessante. Eu vou ler. Obrigado pela recomendação. Adélia, vamos cortar a gente em 2 minutos. Eu queria te agradecer demais, foi muito gostoso, foi muito legal. Recomendar para as pessoas que estão nos vendo para assistirem a série que você fez para o canal Curtas, Designers do Brasil. Está na plataforma Tamanduá, é só baixar lá. E obrigada, viu, Guto? Muito bom, muito obrigada. Ótimo conversar com você. Muito bom. Eu tava jururu e termino essa conversa super feliz. Obrigado. Um bom fim de semana e que a gente possa se encontrar pessoalmente muito em breve para sonhar, para tomar um vinho junto e para falar de coisas que a gente tanto gosta. Um beijão, Adélia. Muito obrigado. Beijo, tchau. Tchau. Um beijo para todo mundo. Bom final de semana. Na segunda-feira que vem, eu vou conversar com o Lourenço Jimenez, do FGMF, um dos escritórios que tem redesenhado a superfície de São Paulo, né? Um monte de prédio, um monte de coisa interessante. Na quarta eu vou conversar com o Washington Fajardo, urbanista, direto de Boston, né? Ele está fazendo lá o doutorado dele, ou pós-doc. E na sexta-feira eu falo com a Gisele Bilgeman, professora da USP, arquiteta, ativista, artista, entusiasta também com novas tecnologias. Vai ser bem legal. Um beijo, Adélia. Obrigado. Boa noite.